Olá, estruturados! Eu sou o Rodolfo Lima, sócio da Estrutura e sou administrador de empresa, já trabalho mais de 20 anos aí na atuação da área comercial. E hoje, na Estrutura, eu ajudo empresas e empresários a terem estratégias mais assertivas para atingir os seus resultados e alavancar os seus negócios. Olá, gente. Deu um friozinho na barriga agora. Hoje deu. Eu senti. Bom, eu sou a Giovana Filó, sou sócia do Rodolfo na Estrutura, trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. Nosso objetivo na Estrutura é ajudar as empresas, como o Rodolfo disse, e os empreendedores a desenvolver seu time, melhorar suas estratégias de venda, suas estratégias em relação à gestão de pessoas. Enfim, nós nos especializamos cada vez mais para fazer isso e para auxiliar vocês. E aí, como a abertura do nosso podcast, vou trazer aqui, ó. Nós queremos te dar as boas-vindas ao Estruturados Pod, o jeito estruturado de empreender, que é o seu guia estratégico no mundo do empreendedorismo. Aqui, nós nos dedicamos a desvendar os segredos do sucesso na gestão dos negócios, compartilhando insights valiosos e práticos para o público que carinhosamente a gente chama de estruturados. Então, estruturados, preparem-se para explorar muitas estratégias, histórias inspiradoras, entrevistas incríveis e conselhos didáticos que podem ser facilmente aplicados. Lembrando que cada episódio é uma jornada projetada para fazer dos seus sonhos empreendimentos sólidos. Cada episódio vai transformar os teus sonhos em realidade. Pode esperar por isso. E eu quero saber, né? Você está preparado para potencializarmos juntos as estratégias que vão fazer você chegar onde você quer? Então vem com a gente. É isso aí. E hoje, um dia muito importante, nós recebemos aqui 2 convidados extraordinários. Nós temos aí um grande carinho, estamos junto na caminhada com eles. Eles já são estruturados, né? Faz uns meses que nós estamos acompanhando eles na empresa deles. Eles são de Mirassol, são sócios, né? É uma empresa familiar da PA Móveis Planejados, que está aí no mercado há vários anos. E hoje nós vamos estar aqui para conversar um pouco mais, entender um pouco mais o que está acontecendo dentro da PA. E primeiramente é um prazer receber vocês dois. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Pra gente, a gente fica lisonjeado por poder estar participando com vocês nessa caminhada aí. E principalmente por você estar aqui hoje. É um novo desafio, né? Mais um. A gente tá um pouco tremendo e tudo, mas ó, não vai doer e vai ser um bate-papo super legal. Paulo, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por ter aceitado. E se apresenta aí para o nosso público quem é o Paulo. Obrigado pelo convite aí, né? E eu sou o Paulo, de Mirassol, que nem você já falou. Sócio empresário, né? Com o meu irmão aqui. Lá de Mirassol, sócios na empresa PA Móveis, né, de Mirassol, que você já falou, móveis planejados, e estamos aí na luta, tentando melhorar cada vez mais. E quem que é o Paulo? Da onde que o Paulo veio? Nasceu empresário? Conta aí pra galera. O Paulo, assim, eu sempre trabalhei com móveis, né, faz 20 anos aí que eu tô na profissão, e o que mais? Aí depois, Você pensava que ia ser empreendedor, Paulo? Não, jamais, nunca pensei. Aí, de repente, um estalo, aí eu chamei meu irmão, falei, vamos embora. Veio o empreendedor, pegou o técnico. Sim, é isso, bem isso mesmo. Ele tinha bastante experiência, né, com gente, né, que ele trabalhava em farmácia, e eu na produção. E aí fomos embora e deu no que deu, né? Já faz 10 anos aí na caminhada aí. 10 anos na luta. Que legal, Paulo. Muito obrigado. E o Alessandro, que é irmão do Paulo, né, o sócio dele. Alessandro, muito obrigado. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. E conta aí para o nosso público quem é o Alessandro. Aí a gente agradece, né? Desde o início acreditamos bastante nessa união, nessa parceria. Obrigado por estar proporcionando para a gente esse momento diferente aqui. Todo meio desconfortável, mas tá tudo bem. Então estamos aí, na luta. Como o Paulo já disse, né? Nós somos irmãos, somos sócios. Estamos aí na jornada já faz um bom tempo. Quando iniciou a ideia de vamos montar um negócio e começar, o Alessandro não sabia nada de móveis. O Alessandro era farmacêutico. O Alessandro sempre trabalhou em farmácia, né, como prático. E aí começamos. Então aí o Paulo foi me orientando, a gente foi batalhando bastante junto, ali todo o tempo junto na parte de resultados, de fazer, como que eu faço, vou mostrar, vou fazer um projeto, como que eu faço um projeto, eu não sei, vou buscar. E aí foi, nós dividimos hoje, nós estamos com a empresa aí já há mais de 10 anos, e o Paulo assumiu a parte de produção, parte de fábrica,
E o Alessandro, como conversa muito, fala demais, passou pro comercial ali e estamos aí na luta. Vencendo as batalhas e agora com a parceria com a estrutura, para ficar um pouquinho mais forte. Exato. Show de bola. Hoje, a gente sempre define um tema para a gente tratar dentro daquele podcast, né? E aí, estruturados, o que vocês podem esperar de hoje? Hoje o tema é as dores do empresário dentro do furacão. Então, assim, ó, as dores do empresário dentro do furacão. Será que acontece dores lá dentro? Já doeu, já. São muitas, né? Primeiro ponto que, assim, é uma das coisas que a gente sempre comenta, né? Principalmente quando a gente começa o projeto, a gente falou muito sobre isso com vocês, que a gente entende que essa é uma das dores dos nossos clientes, que já tem empresa, que tem colaboradores, né? Que, assim, você se vê no meio de uma série de coisas, de processos nos quais você tem que fazer rodar, porque senão a empresa, ela não pode parar, o cliente não pode esperar. E aí você tá lá, e aí de repente, assim, ó, consciente, a hora que você para, consciente, você olha, você fala assim, cara, tem muita coisa que eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Só que assim, ó, você tá ali no ritmo daquilo para você sobreviver, você não consegue fazer, né? E aí existem as dores de quem tá ali dentro, e a gente vai falar um pouco a respeito disso hoje. E assim, a minha primeira pergunta para vocês relacionada a quando vocês começaram, sabe? Igual eu perguntei pro Paulo, não, já imaginava? Falei, não, nem pensava em empreender, né? Aí no momento que pensou, falou assim, ó, vamos juntar, então vamos fazer e tal. Quando vocês começaram, naquele momento vocês tinham uma ideia do que seria, provavelmente, Sim. né? Sim. Tá sendo igual o que vocês imaginaram? Não tá, não. Totalmente diferente. Qual que vocês diriam, aí eu vou começar perguntando pro Paulo, assim, ó. Paulo, se você fosse descrever qual que é o maior ponto que você fala assim, cara, isso aqui ninguém me contou, não imaginava, e puta, olha que difícil que é isso aqui, né? Eu imaginava que era só produção, né? Igual eu já estava acostumado, é só correria e produzir rápido, mas tem muita coisa por trás, né? Principalmente na organização, né? Você lidar com pessoas ali é muito difícil. A gente já sofreu bastante nesse sentido, né? Sim. Nesses 10 anos aí, e sem ter uma capacitação, né? Porque eu vim lá da produção, eu era encarregado, e não tinha todo um conhecimento, né? Sim. Então ali a gente sofreu bastante. Com pessoas, né? Com o processo em si, né? Que a gente não tinha a formação adequada ali. A gente estava na raça ali mesmo, Sim. entendeu? Você não imaginava naquele momento que, assim, fosse muito além do técnico, né? Tipo, que o meu trabalho enquanto empresário fosse muito além daquilo que eu já estava acostumado, né? Tanto é que na época, eu não sei se você vai lembrar dessa fala, eu falei assim para ele, ó, eu cuido da produção e você é do escritório. Simples assim. E vai dar tudo certo. Simples assim, mas a gente viu que não é bem assim, né? Show. E você, Alessandro, qual foi o maior ponto? Foi diferente também, né? Muito diferente, muito diferente. A gente, entramos ali nessa parceria. Eu, principalmente, não tinha conhecimento de nada, então era um desafio, tipo, beleza, eu vou ficar com o escritório, como diz o Paulo. O que era ficar no escritório? No escritório, eu vou atender um cliente, eu vou pagar um boleto, é simples assim. Que o negócio é complexo ao extremo, é compras, é administrar, é fazer, é ajudar Paulo em produção, para a gente poder superar as dificuldades que a gente tem no dia a dia. E aí começou a chegar os colaboradores, aí você tem que administrar mais essa questão. E era tudo assim, já tinha experiência, que eu também era líder lá na farmácia, era gerente e tal, só que era bem diferente, né? Então era um negocinho ali, era entregador, era balconista, então você estava ali todo momento junto, aí já lá na fábrica já é diferente. Então eu tô um pouco mais distante, de repente você tem que chegar ali e tal, e fazer, tem que acontecer. E aí só dependia de nós dois. E aí com as porradinhas que a gente foi levando, fomos aprendendo. E aí estamos aí. Então, as dificuldades são essas aí. Que, tipo, é muita coisa nova. É só isso, escritório e produção. Que nada, tem que aprender muito, né? Sim, é entender que existem tarefas que eu nem fazia ideia que eram necessárias e importantes e que a minha empresa não vai sobreviver se eu não fizer. E chegou.
E agora, o que eu faço? Tem que fazer. Quando a gente tem o sonho, né, de ser empreendedor, ou quando a gente toma a decisão, na verdade, não é nem um sonho, né? Às vezes fala, pô, eu acho que se a gente fizer isso... Porque eu tenho um cara que é muito bom, que nem no caso de vocês, que era o Paulo, né? Que era muito bom. O cara faz até hoje, né? Perfeito, ele perfeccionista, inclusive, né? E aí, né, o Alessandro já tem esse outro, né, lado, né, mais empreendedor, que tá ali pensando tudo. A gente acha que é só realmente colocar os dois e as coisas vão acontecer. E ninguém conta pra gente. Ó, não vai ser tão fácil quanto parece. Só, não, vai sim, vai dar certo. E aí a gente precisa começar a pensar. Isso é muito engraçado. E nós, né, Estrutura e PA Móveis, aí a gente tá já há alguns meses junto, né? E eu lembro muito do nosso começo, negociação e tudo mais. Eu lembro que eu chegava lá e falava, e aí, Paulo, pelo amor de Deus. Nossa, o Alessandro deu trabalho na negociação, não, e assim, hein? E o pior é que o Alessandro, eu ia lá, eu brincava muito com ele, teve um dia que eu acho que foi a decisão, eu falei assim, cara, você vai ficar apagando incêndio até quando? Porque eu chegava lá, o Alessandro tava correndo dentro daquela PA, desesperado, suando. Sempre já teve muita coisa, mas enfim, passou um pouco, melhorou. E é um pouco disso que eu vou trazer, né, Alessandro? Quando a gente começou o processo, a gente sempre fala isso, né? Vocês estão lá no meio do furacão, né, que é o tema, vocês estão girando e vocês não conseguem enxergar muito bem. Vocês sabem que tem problema, mas eu não consigo enxergar. E o nosso papel, o começo, é muito difícil, porque a gente começa a conversar com vocês e a gente começa a tirar as vendas. Fala, cara, olha pra isso, vê isso. E gera um desconforto, óbvio, porque você fala, pô, eu não acredito que eu não estava enxergando isso. Parece que fica pior, né? E aí fala assim, pô, eles vieram aqui pra me ajudar e parece que tá bem pior. Tirando coisa aqui de onde não tinha, gente. Eles estão muito... Mas aí eu queria saber, né, Alessandro e Paulo também, o que foi, assim, que mais... Neste primeiro momento que a gente começou a tirar essas vendas de vocês, o que incomodou mais? Vocês falaram assim, cara, eu não acredito que está acontecendo isso, e eu não via, ou eu não via desta forma e agora eu consigo ver. O que trouxe essa clareza e ao mesmo tempo esse incômodo para vocês? O que foi que mais pegou ali? É exatamente isso aí que você disse. O que fez vocês enxergar o que vocês não enxergavam? Não é que não enxergava, como estava envolvido lá no furacão, então a gente estava com foco para resolver aquela questão. E as outras questões acontecendo. Então, não estava pensando, não estava lá na piramidezinha, né, separando ali as etapas da empresa. Então, estava todo mundo envolvido, mas só naquilo. Não tinha ninguém pensando, ninguém fazendo. Então, fez com que, assim, tipo, a gente sabia das dificuldades. Desde o início a gente falou, tem isso. Mas como que eu viro essa chave? Como que eu vou sair dessa situação, sendo que todo dia é desse jeito? Então aí foi que vocês trouxe, aí foi clareando pra gente, mostrando e fazendo a gente enxergar de uma forma diferente. Tanto é que lá atrás a gente enxergava, mas como eu estava acostumado, beleza, vamos resolver isso aqui, daqui a pouco vinha o outro. E hoje já não, hoje já a gente enxerga diferente. Então acontece casos aí que a gente, peraí, tem dinheiro, tem isso, tem tempo, vamos ajustar isso aqui. Hora extra, peraí, para tudo. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui. Não, mas não tem tempo agora. Vamos sair correndo lá e tem que atender o cliente. Essa reuniãozinha é o que faz a gente perder mais tempo lá. Então, isso aí fez... Vocês trouxeram, a gente está, assim, se ajeitando, fazendo, mas está fazendo. Então, isso já amenizou muitas coisas. E organizar, né? Aquele organograma foi fantástico. E para você, Paulo? Ajudou bastante, né? Como vocês... A gente, né, tava só no tático, né? A gente não pensava. A gente ficava ali no furacão, ali, no problema, e resolvia um, aparecia mais 3. Não, vamos resolver. E só resolvendo problemas, né? A gente não conseguia sair fora do problema para enxergar uma solução, né? Sim. Que é o que vocês mostraram pra gente, que é essa forma. Essa coisa de ser o tático ali, né? Isso. Fazer. E muito isso mesmo, né? Porque vocês viviam os problemas o tempo todo e parecia, né, no começo pra gente, que pra vocês também era normal aquilo. Normal, tava acostumado. Eu tô tanto naquela rotina de... que é um sofrimento, querendo ou não, né? Pô, eu tô ali e aparece um, eu vou lá, resolvo, aparece outro, eu vou lá, resolvo, aparece outro, eu vou resolver. E aí a hora que ele vai falar assim, pô, não... Eu preciso, pelo menos, pensar em como não ter este problema. Eu posso até ter outro, mas este não. E aí é onde começa a mudar um pouco essa questão, né? Exatamente. E aí, ainda contigo, Paulo. Ainda contigo, pensando o seguinte. A gente... Logo no começo, você, especificamente... foi a pessoa da virada de chave para alguns pontos, né? Até por ser, que é uma coisa... Estruturados, entendam o seguinte. Se você vende um negócio em que você... Assim como o Paulo, né? Eu sou bom nisso, tecnicamente, então, na marcenaria eu vou lá, eu corto, eu faço, eu lixo, eu vejo se tá bom e tal. E aí, muito competente para ser o cara técnico que fabrica o produto. Quando vem para empreender...
traz aquelas dores, que era o que a gente estava comentando, porque na empresa não é só isso. Sim. Só que nós, quando somos técnicos, a gente tem um desafio muito grande, que é conseguir olhar para isso e entender qual é o momento que eu preciso sair e como que eu saio dali, né? Acho que você teve uma virada de chave muito grande em relação a isso. Eu sei que ainda estamos em processo, tem muita coisa Sim. sendo feita. Mas como que foi para você? Assim, qual foi o primeiro ponto que você percebe que, tipo, putz, isso aqui mudou rápido? Eu acho que o primeiro passo foi buscar o conhecimento, né? Que a gente até então, o dia que ele me falou, eu falei, nossa, é fantástico, né? A gente tá precisando. A promessa é boa, hein? Porque, né, até então a gente não tinha, né? Tava só ali na produção e tal. E aí eu acho que foi isso, né? De estar buscando, né? Buscando informação. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Rodolfo usa uma expressão que é assim, ó, não tira. fica com o umbigo na bancada. na bancada, ficar com o umbigo na bancada ali é trabalhando, né, Sim, fazendo e assim, ó, duas coisas que eu percebo que você, tipo, diminuiu o umbigo na bancada, Sim. isso de fato, e vocês começaram a se falar, né? Sim, que era uma coisa que não acontecia. A busca do conhecimento, né, já abriu, né, tirou as vendas, né, e aí a gente começou a fazer algumas mudanças que estão sendo muito importantes. O fato de vocês se falarem mudou o quê? Ixi, bastante coisa, Organização total, né? Tipo, ficar mais claro, tipo, porque pra mim tinha informação comigo, na minha cabeça era extremamente claro. Aí veio lá um tal de Rodolfo e ele falava assim, ó, o óbvio tem que ser dito. Então pra mim era óbvio, tava tudo certo, eu passava, Paulo, ó, tem que fazer tal coisa, mas pra mim eu era um entendimento, pra ele era outro, e assim era toda a equipe. Então, isso aqui é óbvio, não preciso nem falar. Não, mas tem que falar. Então, aprendi lá, a gente tá aprendendo, e vai praticando. Então, os funcionários percebiam isso, né? Essa falta de diálogo nossa, entendeu? Sim. E isso ia, né, agravando tudo. Nossa, é muito doido, né? Vocês se percebem estruturados? Olha só que loucura, né? Eu tenho 2 sócios que trabalham juntos, são irmãos. Então, tá? São irmãos de sangue ali, trabalham juntos, é uma empresa juntos. E eles não se falavam. Olha que loucura. E assim, 2 coisas que eu percebo, né, muito claro em vocês, assim, que até... Primeiro eu vou falar que a questão é vocês dois, eu sentia muito que vocês eram funcionário da empresa de vocês. Sim, sim. Porque o Paulo era o técnico lá que, né, fazia ali, que às vezes executava, que ajudava lá os caras. Eles têm um menino na produção junto com eles, mas ele estava lá o tempo todo fazendo também. E o Alessandro era o funcionário do comercial, que era o cara que vendia, né, comprava, ajustava ali tudo, mas não tinha nenhum momento, vocês não eram empresários. Isso acontece muito, na verdade. As pessoas têm um sonho de ser empreendedor, e aí porque quer sair do CLT, a maioria das vezes, só que aí se torna funcionário do seu próprio negócio. O melhor funcionário da empresa. Né? E custa muito caro. E outra coisa que, né, o Paulo trouxe conhecimento, mas é muito bom a gente deixar claro também que nós vamos realmente, a gente sempre fala isso, nós vamos entregar, né, o que a gente prometeu ali e tudo mais, fazer alguns ajustes. Mas se vocês não quiserem, não vai resolver nada. E eu lembro, né, quando a gente começou o processo, aí a gente fez lá umas 2 reuniões, e depois a gente foi lá na sala, eu não lembro direito o que foi a palavra, mas eu lembro que eu falei alguma coisa e o Paulo trouxe uma coisa que ele tinha aprendido ali que estava aplicando. E isso realmente tem que acontecer, porque a gente vai levar o conteúdo, a gente vai levar a nossa experiência, a gente vai trazer para vocês o caminho. Só que se vocês não levantarem da cadeira e falar assim, não, vamos conversar mesmo, vamos, não, eu tenho que ser tático, eu não posso ficar com o umbigo na bancada, outra pessoa tem que ficar para mim. Se vocês não fazerem isso, vocês estariam no mesmo movimento que vocês estavam. Então, essa diferença foi vocês que causaram, né? Outra coisa que eu me lembro também foi você falando, né, falou, 50% é nós e 50% é vocês. Então, aí quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente... Puxa, nós não tá fazendo a nossa parte. Até porque a gente fala, né? Aí é jogar dinheiro fora. Sim. Já falamos isso, tipo, já houveram situações, a gente virou porque falou, cara, você tá jogando dinheiro fora. Não, então não me tenha, porque se for pra ter e não fazer, é dinheiro jogado fora. Agora, já que tá com a gente, então vamos fazer, porque aí eu assino que o resultado vem. Eu garanto. Né? E é isso mesmo que a gente enxergou. Essa parceria, como eu já disse lá no início, a gente acreditou bastante nas promessas, né? Porque sentimos firmeza, que até os primeiros contatos foi o Rodolfo que chegou lá. E ficava 1h30 lá na sala batendo papo. Vender, É um bom vendedor. 2 negociadores ali. Foi uma briga. Não, porque da primeira vez fomos nós 2, né? É verdade. Aí depois, eu eu senti que o Alessandro, ele pegou uma amizade ali com o Rodolfo. Eu senti. Eu falei, Rodolfo, vai você. Você fala com ele. Aí o Rodolfo, nossa, garimpando esse coração do Alessandro. E assim, ó, através desses primeiros contatos que nós tivemos nas reuniões ali de negociação, enfim, de apresentação de projeto,
eu vejo uma mudança já exatamente isso, porque eu demorava 2 horas ali, porque 1h30 ele estava atendendo o telefone ou respondendo alguma mensagem. Ele não estava falando comigo. Eu vendi em meia hora. Verdade. Agora, pelo menos quando a gente chega lá, não toca telefone, né? Não tem ele tanta avisa, mensagem. né? Ele avisa, ele fala assim, ó, não vou atender ninguém. Eu acho tão bonitinho. Falo, gente, como a gente é importante. E assim, ó, e até pegando essa deixa, tipo, né? Ali quando a gente começou, né, na maioria das empresas que a gente atua, na verdade, as pessoas têm aquilo que eu falou, pô, eu sabia que estava doendo, eu sabia que eu tinha que melhorar, eu até sabia o que eu precisava fazer, pô, eu sabia que eu precisava fazer reunião. Na verdade, você sabia o que vocês precisavam conversar, mas eu não sabia como fazer isso. Né? Eu lembro quando a gente trouxe ali no começo as reuniões de alinhamento com a equipe, do comercial, da produção, os montadores, tudo, teve uma dificuldade. Né? E aí até que um dia a gente falou, não, vamos lá, vamos fazer junto, a gente vai acompanhar vocês exatamente para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, para depois vocês vão fazendo aquilo que a gente falou, não importa se está certo, é importante começar a fazer. E essas reuniões no começo eu acredito que foi muito importante. Eu queria até ouvir um pouco de vocês, porque as pessoas têm muita dificuldade em fazer reunião e acho que reunião às vezes é perca de tempo. O quanto que a gente ganha com isso? O quanto que aquelas reuniões ali de alinhamento né, que a gente trouxe junto com vocês, quanto que isso foi importante para vocês? E não só o fato da importância da reunião, né, Rô, mas acho que assim, um desafio que as pessoas têm muito é porque tem que fazer, sabe? Tem que fazer. Por exemplo, chega a consultoria e fala, vocês têm que fazer tal coisa, assim como a gente fez. No primeiro momento foi o que a gente fez. E aí vocês viraram no segundo momento, que eu lembro da gente indo lá, o Alessandro falou assim, cara, eu entendi que eu tenho que fazer, mas assim, ó, como fazer, não consegui colocar em prática, não tô seguro e tal. E aí a gente foi. E o processo empacado um pouquinho, exato, né? Sim. E aí a gente foi fazer junto, porque com a gente é assim, não tem processo engessado. Se não ficou claro de um jeito, então vamos de outro. A gente vai fazer dar certo. E aí ter isso também é uma segurança a mais, né? Acho que eu queria complementar nessa pergunta do Rô. Sim, foi bem bacana. Essa questão aí de iniciar, né? Eu preciso fazer reunião, mas coisa que não acontecia. Então, como que eu vou fazer uma reunião? O que eu vou colocar em pauta? O que eu vou falar? Tenho uma lista lá de itens para citar. Só que acontece, mas como que eu vou abordar? Como que eu vou falar? Eu tenho tempo? Se eu ficar fazendo uma reunião, eu vou ficar aqui um período do dia fazendo reunião. Parada a empresa inteira ali comigo, de repente. E aí é aquela coisa de tipo, você começa uma reunião sem ter uma orientação, sem ter um suporte, você começa falando, aí entra a Giovana, começa a falar também, aí entra o Rodolfo, já entra num outro assunto, aí vem o Paulo, aquilo se transforma num bate-papo e numa reunião. Sim. Então a gente aprendeu também essa questão de como conduzir, colocar em pauta tudo que a gente tem que falar, aquela questão. Rodolfo, passa só um minutinho, que agora eu tô falando, daqui a pouco você fala. Ele faz muito isso, né? Foi bem bacana. Essas coisas assim a gente foi aprendendo mesmo com o perfil de vocês. Sim. Aconteceu com a Giovana também, numa reunião, e tá falando, de repente o outro quer falar, aí você já sabe como conduzir, só de você olhar e falar, a pessoa já entende ali e tal, te dá abertura para continuar naquilo que você está falando para não perder o foco. Sim. Porque com a vinda da estrutura, nós aprendemos que é o seguinte, então enquanto eu estou fazendo, eu estou atendendo o Rodolfo, o meu telefone está lá, o meu WhatsApp está ligado no computador, eu estou respondendo tudo, falando com o Rodolfo, então você não tem o foco, você não consegue resolver. Então aprendemos isso, que primeiro eu vou fazer a reunião com o Rodolfo, ou com a Giovana, como nós tivemos lá essa semana. Peguei o celular, coloquei lá atrás, nem estava olhando, mas era hábito, eu estava assim, acostumado tanto que tinha todos os chamados ali e que tinha que dar atenção para todos. Estava falando com a Giovana, chegava batia na porta. Pode entrar. Cara, perdia tudo. Então, não tinha esse foco. E até desrespeitoso, né? Você tá atendendo um colaborador, chega outra pessoa com um problema, aquela pessoa às vezes quer se abrir em alguma questão, não pode, e agora essa mudança... Não, é isso aí. E assim, né? E aí nossa, você acaba... parabéns, né? E aí você acaba não resolvendo... Eu acho que o grande problema né, lá no começo era exatamente esse. Porque você resolvia tanto problemas que, na verdade, você não resolvia problema nenhum. Não, ficava tudo pagado. Você não, né, era sempre uma coisa que estava, ou era sempre alguma coisa acontecendo, ou... Olha, então coisas tão básicas que a pessoa tira. É tão um hábito tanto de correr atrás do Alessandro, né, ou do Paulo, que qualquer coisinha que a pessoa não pensava, né? Eu lembro que as pessoas não pensavam. Buscava, né? a ideia pronta, né? É isso aí. E pra você, Paulo, tipo, o Paulo, ele é mais quietão, vocês perceberam, né? Mas e as reuniões pra você, Paulo? Eu acho que o que melhorou, assim, no dia a dia de vocês, através desse bate-papo que vocês têm hoje, que vocês conversam muito mais, ou até mesmo ali, né, com o pessoal da produção, ou com o pessoal da montagem. Da engenharia. Essa conversa, né, o que você sente que melhorou, assim, pra vocês? Hoje, que nem o Alessandro falou, a gente tem mais foco, né, nas coisas que a gente não tinha, né? E o pessoal passou a
a entender melhor, a gente, né, dar mais atenção para os problemas, resolver os problemas, não ficar empurrando com a barriga ali. E a gente sentiu essa melhora aí, né? O pessoal também percebeu, né, que a gente tá mudando, né? Eles comentaram alguma coisa? Antes, a questão lá de chamar, né, a dica que vocês deram lá, de irmão e tal. Conta isso aí. Não, porque os estruturados que estão ouvindo, eles não sabem. E, assim, o objetivo do nosso podcast é trazer, através das nossas experiências, pontos que podem contribuir. Então, tipo, tem um empresário ouvindo que está fazendo isso que vocês faziam e ele nem percebeu que isso aí está errado. Então, conta o que é. Bom, a gente tem o irmão que trabalha com a gente, o pai, a mãe, né? E a gente se tratava como irmão. Ô, irmão. Até uma cliente falou, vocês são evangélicos? Aí a gente, não, é que a gente é irmão mesmo. É costume mesmo. E aí vocês deram a dica, né? Aí a gente passou a chamar ele pelo nome e ficou uma coisa mais profissional. Ele percebeu, né? Não precisou nem da gente falar, ele começou a chamar a gente também por nome. E até, inclusive, esses dias numa reunião a gente citou isso, né? A gente falou, aqui dentro é profissionais e lá fora continua a nossa família. Sim. E o fato de você chamar ele pelo nome dele, você acredita que reforça isso para a tua equipe? Sim, com certeza. Aqui dentro é profissional? Sim, com certeza. E isso é muito importante. Tem muita, né? Provavelmente tem muitas, né, pessoas que estão nos assistindo que são empresas familiares, né? Eu e a Giovana, por exemplo, nós somos amigos, grandes amigos há 20 anos. Mas se você não consegue, eu falo muito isso, assim, é vestir a tua roupa agora. Neste momento, eu não sou o Alessandro, irmão do Paulo. Aqui, neste momento, eu sou o Alessandro, sócio do Paulo. E aqui a conversa é outra, né? Então, e neste momento, porque se você não consegue separar, sempre vai ter relacionamento de irmão. E naquele momento... Crachazinho, né? Exato, mesmo. Aqui agora é o Alessandro, o diretor, que eu vou te falar, vai te cobrar alguma coisa. Porque se a gente não separar isso, até a cobrança fica difícil, as pontuações fica difícil, porque a gente não consegue separar. Isso eu falo que é primordial, assim, para E não só com irmãos, né, Rô? Porque, assim, estruturado, entendo o seguinte, às vezes você é líder e trabalha ali na empresa e tem um grande amigo que é seu liderado. E aí, o que acontece? A hora que você vai conversar com aquele liderado no momento dentro da empresa, você fala, ô amiga, ô amigo, é a mesma coisa. Chamou de amigo, você está falando da relação de vocês enquanto amigos. Você não está falando da relação profissional. Mistura. Né, as coisas, né? Mistura. Até pra gente é uma questão de energia, de processo, né? Quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo passado, mas que para mim faz muito sentido. Logo quando eu e o Rodolfo nos tornamos sócios, era tudo novo pra gente, a nossa sociedade. E este tratamento, por mais que nós soubéssemos que tinha que separar, o Rodolfo foi gerente a vida inteira, teve um monte de amigo que era liderado dele, estava acostumado. Só que aí a gente já veio para outro campo. A gente primeiro veio amigo para depois virar sócio, né? Então a gente tinha esse desafio. E aí tinha uma coisa que a gente fazia que era assim, ó. A gente estava lá na nossa sala, que inclusive era uma mesa assim, a gente ficava de frente um pro outro, né? Vocês lembram? Batendo papo e tal. Não, eu que falei sim, eu ficava o dia inteiro. E aí, se a gente tinha que fazer uma reunião e às vezes eu precisava pontuar algumas coisas que não eram bacanas naquele momento para ele, e ele precisava para mim, a gente levantava e ia na sala de reunião, que era do lado, porque a gente lá ia fazer uma reunião. Então ali, nossa feição mudava. A gente entendia que, às vezes, o clima pesava ali, né? Precisava pesar para a gente resolver o que precisava ser resolvido. Saía daquela sala, voltava para nossa, tranquilo, tal, boa. Às vezes demorava uma meia hora, 40 minutos para olhar de bola na cara do outro. Final de semana. Mas tá tudo bem. Mas isso é muito importante, assim, porque senão o processo não acontece. Senão aquela empresa, ela nunca vai ter uma cara de empresa, né? As pessoas não vão conseguir enxergar isso. Exatamente. Bom. E aí, assim, ó, queria que a gente pensasse, porque eu adoro histórias e reviver coisas. Então, por exemplo, contei essa aí de quando logo que nós nos tornamos sócios, né? E eu queria saber de vocês, vou começar pelo Paulo. Paulo, pensando na tua jornada, você era encarregado antes, né? Sim. Já teve momentos de liderança, igual que você falou assim, nunca tive um desenvolvimento para ser. Era por instinto. Acho que assim, agora que tem se falado muito sobre lideranças, as pessoas estão buscando se desenvolver em relação a isso, mas pelo menos de quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não via treinamento para isso, desenvolvimento para isso, né?
E aí, por conta disso, a gente pena demais no mercado. A gente comete erros, decepciona. Eu lembro até uma vez que eu assumi uma equipe e eles gostavam da gerente antiga. Na primeira semana que eu assumi aquela equipe, eles queriam me sabotar de todas as formas. Eles colaram chiclete no banco do meu carro 0. Eu lembro que eu chorava limpando, passando gelo, assim, pra tentar descolar o chiclete. Então, são situações que eu vivenciei e eu não tinha expertise para a liderança naquele momento. E eu queria saber de vocês, assim, quando vocês param e lembram, qual foi a situação de maior BO, assim, que fala assim, nossa, se eu voltasse no tempo, essa situação aconteceu assim e eu teria feito ela assim. O que vem na cabeça? Nossa, tem tanta. Uma chata que aconteceu, você vai lembrar, um funcionário Não, a gente corta. Um funcionário discutindo. Um funcionário discutindo lá, né, quase que sai de desentendimento lá. Sim. É tudo por falta de conhecimento mesmo, né? De orientação. De orientação. Aprendido a passar por aquele momento. Isso. E de você se impor mesmo. Como o dono da empresa, como eu, aqui quem manda sou eu. Tem hora que tem que pôr, né? Isso, exatamente. E é tipo assim, por como foi acontecendo tudo muito rápido e era questão rolar, familiar, essa questão de ô Sam, ou não sei o que, ô irmão, não sei o que. E isso foi passando. Então todo mundo sentindo a liberdade, que aquilo ali... eu poderia falar com vocês do jeito que eu quisesse. Aí ele se exaltou e falou de maneira inadequada, foi isso? Isso, a gente misturava muitas coisas, né? Tinha uma relação muito próxima com os funcionários, né? E quase foi pra via de fato. Tinha medo de perder às vezes, então a gente cedia muito, né? Exatamente. E a gente aprendeu que é totalmente ao contrário, né? Você tem que ter os limites ali. É igual cliente, né? Se você não tem seus limites, o que acontece? Você deixa, vai... exato. E igual o Alessandro falou, e a maioria das vezes a gente vai, né, deixando passar. Empurrando aqui. Aí a hora que realmente não tem mais pra onde empurrar, é onde que estoura. E aí a gente tem que resolver. Se a gente tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, né, não teria acontecido nada disso. Hoje esses 10 anos teriam sido bem melhores. Já estaria mais 10 adiantado. Pensa que vocês são jovens, ainda tem muito tempo. Graças a Deus que vai dar tempo. Encontramos aí a estrutura. E você, Alessandro, quando você volta no tempo, assim, fala assim, nossa, esse case aqui, ó, aconteceu assim, hoje aconteceria diferente. Minha memória é um pouco fraca pra essas coisas, hein? Pode ser da época da farmácia. Era tanto envolvimento, tanta coisa ali. Não precisa nem ser da época da PA, pode ser qualquer época da sua vida profissional. Tipo, uma situação que você vivenciou, às vezes de conflito, às vezes de gestão mesmo, de planejamento, enfim, qualquer coisa. É aquela questão, aconteceu um caso assim, o nosso colaborador precisava de uma orientação e chegou até mim sem estar preparado para aquilo e eu ter que resolver. Como que eu vou resolver? Então ficou um impasse meio chato. Eu não sabia como responder. E o cara olhando pra mim e falou, você é o dono do negócio, como é que você vai fazer? Não vai responder? E aí, tipo, não tava o Paulo tava, acho que tava viajando na época, tava de férias. E aí foi uma situação bem desagradável. Tipo, como que eu faço? Eu tava lá fora. Agora eu tô dentro da fábrica. E o cara tá com uma dificuldade. O que eu vou fazer? Então eu tava meio numa cilada ali. E era uma questão técnica? Questão técnica. E aí eu tinha que resolver e, tipo, ficou no impasse. Mas... pedi um tempo, saí fora, fui lá, resolvi, voltei, peguei informação e trouxe, mas foi um negócio bem desagradável. Então... E por que, assim, ó, qual foi o motivo que se deu essa situação hoje, olhando? Por falta de preparo, porque, tipo, veja bem, tudo que ficava na fábrica era o Paulo que dominava. Tudo que ficava fora da fábrica, que é parte comercial, administrativa, era o Alessandro. De repente, vou fazer uma viagem. Beleza, vai lá, nossa, adoro fazer a viagem, aquele tempo e tal. De repente, tipo, me vi como eu tenho que resolver. Só que cadê minha técnica cadê minha técnica nesse momento? Sei bastante coisa, a gente discute e tal. Temos lá a parte de engenharia hoje, né? Mas lá atrás não tinha nada. Então aprendia no dia a dia. Sim. Né? Quando começamos lá bem no comecinho, o Paulo virava para mim e falava assim, irmão, pega lá para mim um parafuso 3625. Jesus, o que ele tá pedindo? Me fala, um parafuso. Me fala a cor, tamanho, lá que eu vou... eu vou procurar. É esse. Então... Uma injeção, né? Aí a gente vai adquirindo a experiência, mas na raça, como a Giovana disse agora há pouco. Então, tipo assim, começamos. Como que vai começar? Você vai ficar aqui, nós vamos fazer... me ajuda aqui e tal. Aí chegou nesse ponto. Um ponto desagradável. Poxa, o dono da empresa não sabe o que eu vou fazer. E eu lá na praia com a cabeça na fábrica. Você não conseguia desligar. Você não curtia, né? Nossa, falando nisso... Desculpa te interromper, Paulo, mas a Giovana foi lá semana passada, né? E aí ela voltou, né? A gente fez a nossa reunião do cliente.
Ela me falou uma coisa que, assim, eu preciso escutar de você, Alessandra. Ela falou que você passou o final de semana com o feriado na sua casa. E você queria estar na empresa, porque não estava acontecendo nada. Eu tava cansado de ficar em Cansado de casa. ficar... Não, mas isso é verdade mesmo. Eu quero trazer também exatamente pra isso, assim, tipo... Eu lembro, né? Você lembra disso. Vocês não tinham um momento de vocês. Não tinha um momento com a família. Por mais que vocês, né, estavam ali na casa de vocês, com a família, vocês pensavam na empresa o tempo todo porque sempre tinha problema. Olhando o celular. Deixa eu ver se alguém tá me chamando. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu resolver. E aí, quando a gente me falou isso, eu falei, nossa, a gente fica muito feliz. Né? Porque uma das nossas missões também não é só alavancar resultado, porque às vezes nem é isso, né? A empresa fatura bem, né? É ajustar algumas coisas, mas é qualidade de vida. Né? É você poder ter um tempo com a sua família, é pra você tirar uma semana de férias e pensar, ir lá na praia tomar a sua cervejinha, pra quem gosta de tomar, enfim, mas ficar ali, curtir aquele momento, né? E aí a gente trouxe isso, até queria que você falasse um pouco sobre isso, né, Alessandro? As horas extras, né? A gente estava, assim, as horas extras estavam estourando o caixa da empresa, porque tipo, tem que fazer. Isso aqui vai ter que fazer no sábado, deixou aqui, vai fazendo. Então você já estava naquele envolvimento. Quando chegou nesse feriado do dia 20, um feriado que, nossa, novo, né, pra nós, e emendou quarta feriado, depois segunda feriado, eu já não aguentava mais. Na segunda-feira eu queria arrumar uma questão pra eu ir lá na fábrica e ficar um pouco, porque fazia muito tempo. Parei na sexta, tô voltando só na terça. Quando acontecia isso? O serviço estava em ordem, não tinha ninguém fazendo hora extra. Ninguém fazendo hora extra, preocupado, né? Nenhum problema pra você resolver. Os colaboradores fora de horário, né? Tirando eles da família deles, do conforto, de curtir um filho e tal. Então isso aí incomodava demais a gente. Então, tipo assim, beleza, eu ia pra casa e sabia que o pessoal tava fora. E aí você fica preocupado com um monte de questão, né? Preocupado que você vai ter uma despesa grande. Preocupado que você tirou o colaborador da casa dele e tal. E a satisfação desse colaborador, como que é? Como que eu vou fazer? O dinheiro vai pagar? Exato. Então, é aquela coisa assim, até aconteceu um caso, nós estávamos fazendo uma instalação no final de semana e eu tinha um almoço. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E era fora, um almoço em outra cidade. E eu falei, bom, eu vou lá almoçar, daqui a pouco eu volto. Aí fui, andei 70 quilômetros, fui lá no almoço, mas tipo, me ligaram duas vezes. Me ligaram 2 vezes e tal. A cabeça não... E voltei, fui lá para onde estava fazendo. O pessoal estava trabalhando e aquilo se estendeu, foi um absurdo. Foi até altas horas. Meia-noite do sábado. Até meia-noite do sábado, ainda o cliente queria que acabava lá, fez um mimo lá para os montadores, para dar uma impulsionada neles. Mas era um negócio que, assim, incomodava, né? As dores que o Rodolfo falava, coloca tuas dores aí que eu vou te ajudar. E quando a gente pensa assim, nos processos que a gente começa a desenhar e organizar, né, o como vai ser feito, para alinhar informações com antecedência, para a gente não ter que ficar resolvendo tudo, ligando para o Alessandro, ligando para o Paulo, de 0 a 10, quanto que vocês acreditam que isso já gerou impacto no resultado daquilo que vocês têm lá na ponta? Eu acho que tá num 5, mais ou menos, né? Sim, de 4 a 5 aí, tá bem, Então, assim, aprendendo no dia a dia, lembrando das pancadas que a gente leva de vocês lá. Tem que fazer isso, aquela dinâmica que você praticou lá na fábrica com a gente, do baralho, foi sensacional, foi um start pra gente falar, lembra do baralho? Então esse baralho ele não sai das nossas falas. Eu também adoro aquela dinâmica. Então foi muito bacana. Até para o estruturado saber, né? Estruturado é o seguinte, dentro do nosso processo, junto às empresas, principalmente quando a gente fala sobre o desenvolvimento de equipe, nós trabalhamos atividades vivenciais e experienciais. Então são atividades, são dinâmicas que vão levar os participantes a experiências que vão conectar ele com as atitudes do dia a dia, para que ele consiga absorver o conhecimento de uma forma totalmente diferente daquilo que ele está acostumado, internalizar aquele conhecimento a ponto dele querer mudar de atitude, revisitar, né, quais são as ações que estão funcionando, quais não. Então, essa atividade de baralho foi uma atividade que a gente utiliza dessa maneira, fazendo com que eles enxerguem na ponta, né, quanto a diferença faz se planejar. Quanto que a gente tem o esforço aqui, o resultado aqui, quando a gente não se planeja. E isso muda tudo, né? Isso muda o jogo. Então, quando a gente se vê cometendo o mesmo erro, a gente para e fala assim, lembra do baralho? Fala, puta, exatamente. Volta. Foi sensacional. Aquilo lá ficou claro, não só para mim e o Paulo, somos os diretores da empresa, mas para toda a equipe. Então, aquilo gravou de uma forma que
para um pouquinho, ó, 2 minutinhos ali, foi questão de segundos, né? A questão da dinâmica ali. E uma coisa super bacana também, que a gente deu lá um start também, foi a questão da pessoa se comprometer. Tipo assim, ó, eu achei a solução, mas eu não dou conta de erguer a mão e falar, ó, beleza, achei. Né? Que a Gi trouxe lá, trabalhou, que aconteceu, ó, já tinha percebido que aquela carta era a questão, só que ela não teve a coragem, né, a atitude... Autonomia também, autonomia, né? de erguer a mão e falar, ó, é isso. Porque fica na dependência do Paulo e do Alessandro. Eu preciso da autorização. E quem constrói isso, né? Quem constrói isso? Normalmente são os líderes. Sim, mesmo. exatamente. Principalmente essa questão no caso de vocês, essa questão do planejamento, né? Cara, é essencial, né? Que você começa a perceber que coisas que eu demoro 3, 4, 5 dias, eu poderia demorar 2 dias e aproveitar o meu final de semana. Então, o planejamento não tem como ser diferente, né? E quanto que isso é importante que pro resultado final, ele faz toda a diferença, né? Vocês, hoje é muito mais planejado, né? Tem muito mais processo, né? O dia a dia, tipo assim, os nossos trabalhos não mudaram a forma de conduzir, que ficou mais leve, né? Então, um negócio que, tipo... eu fazia na correria, então, ó, faz isso. Achava que estava explicando tudo, não estava explicando nada. A pessoa porque nem não tinha, entendendo, né? Não tinha essa preparação, não tinha um estudo para aquilo e entender que a pessoa realmente entendeu o que é para ela fazer. Entendeu? Então, tipo assim, você explicava, achava que tava tudo certo. De repente, era pra você colocar o copo aqui, o copo tava aqui. E aí, eu entendi que era isso. Eu lembro de umas histórias que a gente passou junto, depois que eu tô dando risada. Isso faz toda a diferença, né? Hoje a gente percebe a diferença, né? Até eles também, né? A forma de, hoje foi mais rápido aqui, então... Aí a gente vai usando, né? E a gente queria implantar outras coisas que a gente via fora, que na nossa empresa nunca deu certo. Não acontecia. Nunca aconteceu. Mas como que na nossa empresa não acontece e nas outras empresas acontecem? Sendo que a gente dedica, faz, tá junto, tal. Mas é fazer da forma que não é a forma estudada, projetada, certinho. A forma correta, né? Então a forma correta tá clareando pra gente e a gente tá aí se empenhando de fazer isso melhor a cada dia. As dores estão chegando, igual... é duro você sair dali, né? Você tá Eu sempre falo, assim, ó, transformação, né, que mostra na internet, aquela coisa linda, que é assim, ó, a lagarta virando borboleta. Sim. Aí vem aquele desenho, uma música de fundo emocionante, você fala, eu quero viver isso. Só que, gente, vai ser Na lagarta. prática, vai ser lagarta. Na prática, E até porque o processo ele não vai parar nunca, né? Porque pensa, hoje vocês tinham uma empresa até uns meses atrás, hoje vocês já têm outra, e aí vocês vão caminhando, e aí pra gente chegar onde vocês realmente querem chegar, né? A empresa que vocês querem ser, o que vocês estão fazendo hoje, daqui a pouco vai ter que fazer diferente, vai ter que fazer outra forma aí. Vai chegar uma hora que realmente o Paulo e o Alessandro também, o Paulo não vai poder encostar a barriga no balcão em nenhum momento. Porque se você encostar... alguma coisa vai acontecer de errado, porque você não está lá pensando, né? Porque o papel de vocês é outra coisa. Não dá para o Alessandro, né, tá ali, ele vai ter que fazer de outra forma. E uma coisa que você falou que a gente faz o mesmo trabalho, só que de forma diferente. E como isso faz diferença? Muito diferente. Né? Eu não vou deixar, porque às vezes a gente começa a conversar com alguns clientes nossos, cara... você mesmo falou isso em algum momento. Não, mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode parar uma hora para fazer a reunião. Não tem, não tem como. Não tem como eu parar para fazer. E hoje vocês conseguem. Sim. Não deixou de fazer o trabalho de vocês, muito pelo contrário. O trabalho de vocês gera muito mais resultado. A equipe de vocês, né, trabalha de uma forma muito mais eficiente. As esposas estão mais felizes com o marido em casa. Exato. Os filhos de vocês têm mais presença de vocês, né? Que tinha, mas não estava só corpo presente. Hoje vocês conseguem ter a cabeça ali. Isso faz toda a diferença. E é 1 horinha, 2 horinhas, às vezes, numa reunião. Ou pelo menos ajustar. Pô, o processo é esse, então vamos seguir esse processo aqui. O processo é esse? Não. Então tá errado. Então volta. Igual quando a gente vai falar que tem alguma coisa errada, né? Aconteceu tal coisa, tal BO. Aí a primeira pergunta, né? Você já ficou automático, já percebeu que eu faço isso toda vez, né? Eu volto e falo assim, tá, mas o processo que a gente desenhou foi cumprido? Não. Então... Então tá aí. Mas essa fala aí acontece todo momento lá. A partir... Você foi lá na terça, né? De quarta em diante, já é... ninguém mais sai daqui sem fazer o alinhamento. Reunimos, trouxemos toda a parte lá do pessoal da montagem, já explicamos. Falou, ninguém sai para uma montagem sem fazer o alinhamento antes. Aí beleza, tá certo? Tá certo. Foram fazer o alinhamento, o líder da produção não participou. Só participou a montagem e a engenharia. Aí
conversamos de novo, ó, Tem um começamos, gap aí. começamos a fazer, mas ainda não está Não tá 100%. fazendo a formação. Então vamos lá, vamos hoje lá. Aí ele parou lá, ixi, mas ó, tô um monte de coisa pra fazer aqui, tem fulano. Preciso cortar essa madeira aqui. Aí ele falou, não, mas vamos lá, vamos fazer o correto. E hoje já foi feito, e aí... Cara, foi e assim, ó, eu tava né, sucesso. pensando que e o trabalho de vocês, pra quem assim, gente, pra quem vê os móveis só lá na nossa casa, aquelas cozinhas maravilhosas, aquelas. Vocês não têm noção o quanto 1 milímetro faz a diferença. Eu não imaginava que seria você. Exato. E eu, assim, antes deles serem meu cliente, eles tinham sido meus clientes, antes de eu trabalhar com isso. Eu fui cliente Você foi deles. cliente, E a gente vê lá a montação, a gente fala, pô, esses caras. Gente, mas é tanto detalhe, e se não tiver esse E tanta gente alinhamento- envolvida, né? E tanta gente envolvida, e se realmente não tiver esse alinhamento, lá na frente não vai dar certo. O processo é bem É, complexo. O processo assim, de vocês, para toda empresa, gente, né? Empresa sem processo vive apagando Não existe, incêndio, né? mas não existe. Mas a de vocês é muito importante esse alinhamento, porque realmente é um detalhe tão pequeno que o negócio vira depois, Sim. né? O problema vira gigante. Você tá falando, eu vi um videozinho desses de Instagram hoje, que tava uma pizzaria, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Tava um monte de caixa de pizza, assim, e 2 funcionários arremessando a caixa pra tentar colocar lá em cima, sabe? Já não alcançava mais. Era, tipo assim, a empresa Ah, sem é. processo, né? E eles estão lá, pá, e mostra eles se matando, a caixa voltando, voando, caindo no chão, tá. Aí, take 2, empresa com processo. Aí 2 funcionárias, uma para e faz assim, ó, sobe, a outra vai, encaixa a caixa embaixo e pronto, já era. Processo, Porque assim, né, não necessariamente vai envolver investir dinheiro, não vai ter uma mudança mirabolante. O que a gente faz é a mesma coisa, porém a gente mudou a forma de fazer alguns pontos e isso nos trouxe uma leveza. E aí eu queria saber assim, Alessandro, quando a gente pensa no processo, igual o Paulo, a gente falou bastante sobre esse processo de desenvolvimento, né? Você, enquanto empresário, enquanto líder, hoje, tem uma bagagem, um nível de conhecimento, uma expertise. E eu quero que você pense e imagine, até para auxiliar nossos estruturados aqui, que você está voltando no tempo. Tem uma máquina do tempo aqui, a gente te colocou dentro, e você vai voltar a 10 anos atrás, quando você começou a empreender na PA. O que o empresário de hoje, ele diria para o empresário de ontem, de 10 anos atrás, que poderia contribuir para ele avançar nos seus resultados hoje? Pessoal, esse aprendizado de 10 anos aí, agora, com essas orientações, a gente teria que ter se preparado primeiro. Essa parceria é sensacional, minha e do Paulo, mas o preparamento, o conhecimento, como que eu vou fazer, então a gente ia ter um sucesso maior. Justamente na questão de, tipo assim, de se enxergar mesmo como o dono do negócio, como um empresário ali, vamos falar. Porque a gente começou e nessa questão não teve esse processo de, opa, peraí, eu sou o dono, você delegar as formas corretas de que tinha que acontecer. Então você estava envolvido a todo momento. Então eu me envolvia com o Paulo, parava tudo que era meu e ali. Então hoje a gente enxerga que, tipo assim, ó, realmente, aquela fala lá, você cuida do escritório e eu cuido da produção. Seria a questão, sim, essa é a fórmula. Como que nós vamos fazer isso aqui? E aí ter a comunicação do Paulo com o Alessandro, os 2 sócios, que coisa que não acontecia. Então estava todo mundo lutando por uma coisa só. E aí então a gente vai lá e fala, olha, se a gente tivesse feito o que a gente faz hoje lá atrás, hoje a gente estava... Anos-luz. Anos-luz. Cara, mas ó, e assim, ó, eu concordo, mas as pessoas, né, a gente falou aqui, eu tava lá e resolvi ser empreendedor abrindo uma fábrica. Esses caras, eles começaram na garagem da casa deles, né? Na casa dos pais de vocês, Do Paulo. né? Na casa do Paulo. Então, assim, eles na começaram raça. realmente muito pequeno. E hoje eles têm uma empresa grande, graças a Deus. Mas isso é importante, né? Mesmo se você for começar o seu negócio dentro da sua casa ou vendendo qualquer coisa, pensa assim, pô, eu preciso olhar para isso aqui como se ele fosse grande. Que aí sim eu começo a entender que eu preciso ser dono, que eu preciso olhar, né, ter o organograma, Isso. eu preciso fazer. Isso é fundamental. E às vezes não é fácil, né? Por isso, né, que a gente está aqui exatamente para ajudar. Porque quando você tem esse olhar para essa empresa, ela vai ser grande.
né? Sim, E da exato. forma correta. Então, isso é muito legal, né? Que vocês começaram lá e hoje vocês conquistaram muita coisa. Sim. Né? E vão conquistar muito A mais, com nossa certeza. estrutura é bem bacana, só faltava saber utilizar, né, da forma correta. Né? A gente conseguiu, né, montar uma estrutura bacana e... Ô Paulo, e aí pra gente finalizar aqui a última pergunta pra você. Vocês viram que rápido? Passa tem. rápido, É igual né? quando eu dou treinamento, quando eu falo assim, então, pra gente finalizar. Aí eu falo assim, eu combino com a galera, né? Eu falo, ai, gente, agora aí todo mundo. E, Paulo, o que hoje, assim, nas suas palavras, tá? O que é uma empresa fortalecida hoje pra vocês? O que você fala assim, hoje a PA é fortalecida porque nós temos isso? Eu acho que uma empresa fortalecida é uma empresa organizada, lucrativa, né? Eu acho que isso é ser uma empresa fortalecida. Até então Tem os processos, né? Os processos, ali, claro, para todo mundo, protocolo. Eu acho que isso é fundamental, né? Sem isso eu acho que não chega... Tanto é que a gente rema, né? Tava remando e ficava só girando, então faz todo sentido, né? A questão da empresa lucrativa, né? E como a gente pode mudar algumas coisinhas fáceis e a empresa se torna mais lucrativa, né? Sim, são Tipo, detalhes vamos ali. fechar essa torneirinha aqui, porque ela tá pingando, mas a hora que chega lá no final do mês, ela tá pingando demais, cara. E aí, né, a gente melhora. A hora extra era um negócio que, tipo, não tem jeito, tem que fazer. E era E uma coisa que... a maior carga ali. Até quando você falou da hora extra, uma coisa que você trouxe que eu acho muito importante, porque às vezes a gente fica batendo na hora extra e não é só uma questão financeira. É óbvio que para uma empresa, né, para ela ser lucrativa, é muito importante que a gente consiga entender os gargalos e diminui os custos e tudo mais. Mas quando a gente fala de hora extra, é principalmente, eu acho, pelos funcionários. Sim. Né? Tipo, é você olhar para o cara tá trabalhando de sábado até meia-noite, por mais que ele tá ganhando hora extra, qualidade, de algum momento ele não tá feliz. Esse cara na segunda-feira que ele vai ter que trabalhar mesmo, né, que é o dia que ele precisa cumprir as horas dele, ele vai estar arrebentado, ele tá... Fora o sentimento, né? Qual que é o sentimento dele? Ele fala assim, Exato. pô... Aí, por exemplo, se eu chego atrasada na segunda-feira, automaticamente o que eu falo? Mas pelo amor de Deus, né? Trabalhei sábado até tarde. Tipo assim, o que custa? E aí fica a empresa em déficit, sempre, por mais que ela pague a hora extra, ela tá devendo. Sim. Eu fico com esse sentimento, não é? Exato, aí é aquela coisa, eu não posso cobrar porque eu tô devendo. Não posso cobrar, posso fazer, né? E assim vai. E vocês estavam num processo, né, de todo mundo estava devendo, né? Porque você estava devendo, por isso que você estava trabalhando loucamente. O Paulo estava devendo porque estava trabalhando. Por mais que o Paulo era muito técnico, mas o sentimento dele de olhar para ele e falar, meu Deus do céu. E hoje a gente percebe que a leveza, né, tá mais leve. Mais leve. Tá sim, mais sim. leve. Organizado, né? Começando a analisar coisas assim, tipo, hoje a gente conversa muito mais sobre detalhes, né? Tipo, o pessoal chega, coloca uma coisa aqui, outra coisa ali, então hoje a gente já tem esse processo. Aquilo ali não é ali, vamos colocar no lugar. Então, estamos orientando, porque tipo assim, o Paulo chega da rua, coloca um negócio aqui. Aí ele não vai pegar. Aí a Giovana tem que vir, tem que pegar para ele. Então, tipo assim, o tempo de fazer, se eu chegar e colocar no lugar certo, nós vamos ter que ter o retrabalho, que é o que a gente mais tinha. E uma coisa assim, tipo, que a gente imaginava no nosso segmento, né? Então você vê lá, todas as marcenarias trabalham de sábado, tal. Então é normal isso aí. Então não é essa questão de ser normal, é a questão de ter uma organização. E aí a gente hoje tem essa noção e essa visão que não é assim que funciona, não é morrendo de trabalhar, tendo toda a tua equipe lá dentro da tua empresa, no sábado até meia-noite, que vai ser o resultado do negócio. É a organização, é ter ali os protocolos, cumprir certinho, fazer o processo. Então a gente ficou assim, estamos bastante satisfeitos com esse sucesso que a gente teve. De vocês trazerem essa ideia. E lógico, os 50% a gente não tá praticando totalmente. Nós estamos aí aprendendo, colocando em prática. Mas é o sucesso do negócio, é isso aí. A ideia é chegar lá aos 100%. Mas ó, né? só dessa última frase, você falou, merece uma salva de palmas. Merece. Cara, e eu vou te falar, eu falo isso aqui sempre, né? Eu fico emocionado mesmo por ver, né? Porque a nossa missão é ajudar vocês. Aquele Alessandro e aquele Paulo que eu via lá no começo, né? Que eu fui lá tentar negociar com o cara. Pra gente que entende, né? Que trabalha com isso, é dolorido. Você fala assim, cara, isso aqui pode ser muito melhor. Porque principalmente vocês que eu conhecia, o produto de vocês é fantástico. Né? Eu tenho lá na minha casa, que funciona, é bonito, é tudo. A entrega, né? A entrega de quem vocês tá lá. era muito lá. A gente não, como eu sou cliente, eu não conseguia entender o que estava lá dentro, né? O que estava acontecendo nos bastidores. E aí, quando eu cheguei lá e vi, e quando eu vejo hoje, né? Quando eu vou lá, né? Quando a gente troca ideia, quando vocês vêm aqui, né, que nem aqui agora, vocês mudaram.
E o que vocês estão conquistando, o que vocês estão almejando, é muito mais de vocês do que nosso. A gente entrega tudo, mas quem faz, executa. Então, assim, a primeira coisa é parabéns, sabe? Obrigado. E continuem nesse processo, porque aquilo que eu falei, a empresa de vocês vocês têm um carinho, vocês têm um amor pelo que vocês fazem, que a gente consegue sentir isso como cliente lá, na hora que eu vejo o produto. Então, quanto mais vocês forem mais leve o processo para entregar aquele produto maravilhoso que entrega, vocês só vão ganhar e realmente vocês vão conquistar coisas que nem vocês imaginam que vão poder conquistar. Eu tenho certeza disso. Exatamente. É o que a gente está buscando aí. Vamos superar. Exato. Vocês, assim, eu costumo dizer que nós somos muito abençoados com os clientes que a gente tem. Porque eu acredito muito numa energia superior. E quando um cliente se conecta com a gente, quando ele vai fechar o contrato, eu sempre falo pro Rodolfo isso, eu falo, Rô, se fechar, é porque é para ser nosso e nós vamos gerar resultado. Se não fechar, eu nunca lamento uma proposta que não fecha. Raramente acontece, graças a Deus. Mas eu nunca lamento. Porque eu falo assim, cara, não era o momento dessa pessoa, não era o momento dessa pessoa com a gente e tá tudo bem. Então, quando chega, a gente fala, vamos honrar isso que chegou. Vamos dar o nosso melhor, porque precisa acontecer um resultado aqui. E ouvir vocês falando é o sentimento de que o caminho, ele tá certo. A gente está buscando o caminho certo. E sim, a gente tem, assim como vocês que querem melhorar cada vez mais, nós buscarmos ferramentas para conseguir contribuir e facilitar para que a evolução seja cada vez mais rápida e mais leve, né? Mas, assim, eu queria agradecer vocês e parabenizar vocês por vocês só fortalecem aquilo que a gente tem enquanto empresa. E trazer, assim, uma coisa que vocês disseram, né? O Paulo começou falando disso e eu vou falar para os estruturados que estão aqui assistindo a gente, que é assim, ó, não tenha medo em investir num processo de desenvolvimento. Seja através, por exemplo, a gente tem o programa Estruturados, que é para novos empreendedores, que trabalha muito essa questão da mentalidade. O que é ser empreendedor? Como que eu começo a ter uma cultura de um negócio que ainda não nasceu, ou que está nascendo? Ou se eu já tenho uma empresa, um negócio, né? Eu tô lá no furacão, no olho do furacão, e eu preciso sair dele, cara. Eu falo para vocês assim, ó, de verdade, o investimento feito no processo de consultoria, ele não retorna rápido? Sim. Era até um negócio assim, a gente falava, né, olha, até um dia o Paulo falou, aquilo ficou na minha cabeça, falei, meu Deus. O Paulo falou, se nós fosse atrás de uma consultoria, isso já faz um tempo, uns 4 anos aí. Faz bastante. Aí eu falei, meu Deus, como será que é uma consultoria, né? Aí chegou uma ideia lá de um colaborador nosso, tem que ter meus amigos, tal. Aí eu falei, não, beleza, um dia nós vamos conseguir. Aí eu via clientes nossos que já tinha, né, equipe e tal. Não é a estrutura, mas eram outras empresas. Eu falei, um dia eu vou pesquisar isso aí e ver como é que é. E aí, de repente, cai lá o Rodolfo e agir para fazer uma visita e mostrar como que era. Aí você fica, nossa, é um negócio legal. Tá? E aí vai, faça investimento? Não faz? Mas nós estamos apertados, não tem dinheiro. Aí vem... Também não estou querendo mudar. Tá confortável. Tá doendo, mas tá tudo bem. Mas aí a hora que a gente deu o start, nós vimos lá a proposta, né? Nós conversando, falamos, eu acho que é o caminho. Então acreditamos, desde o início falei para vocês, nós falamos que a gente estava assim, acreditando muito mesmo no trabalho de vocês, pelo projeto que vocês trouxeram, pelas promessas ali, que tipo, a gente estava com as dores assim, no corpo todo. E aí veio a questão de... Vocês chegaram na hora certa, Isso. né, irmão? A gente chegou a pensar em desistir algumas vezes, né? A gente conversava, assim, pouquinho, né? Que a gente conversava. Era pra isso, né? A gente falar. Eu conversava assim, vamos parar com isso. Não, a gente chegou a pensar, né? Tanto problema, aí vocês chegaram na hora certa e graças a Deus estamos renovando as energias aí pra... E só aproveitando isso que você falou, né, Paulo? Tipo, a gente estava pensando em desistir. Eu só quero dar um recado, assim. Antes de vocês pensarem em desistir, troca uma ideia com a gente. Né? Não, porque assim, nossa missão é que as pessoas não fechem seus negócios. Porque, cara, é um sonho que está atrás disso. Ninguém abriu isso por hobby ou para brincar, né? A gente quer que o nosso negócio dê certo. Então, às vezes, você está com essa dor, você está com essa dificuldade, você quer ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tranquilidade, você quer que a empresa seja mais lucrativa e, não aguento mais, vou fechar. Antes de fechar, é trocar ideia, conversar, não é para fechar negócio com a gente, não. É só pra gente, às vezes, num bate-papo você vai conseguir, porque a nossa intenção aqui é exatamente essa, fazer as empresas não fecharem as portas. Exatamente. E pra gente encerrar, porque vai acabar o tempo, Paulo, Alessandro, muito obrigado mesmo
pela confiança, pela parceria, por estarem aqui nesse dia. Hoje é uma sexta-feira. É uma sexta-feira à noite. Muito obrigado mesmo. Assim, a gente não tem como agradecer, principalmente pela confiança e por isso. Eu quero só dar parabéns para vocês pelo caminho que vocês estão traçando e por tudo mais que a gente falou. A gente entrega 50, mas 50 de vocês. Vocês estão dando resultado, é porque vocês estão colaborando e fazendo a parte de vocês. Muito obrigado, né, vocês. Paulo, fala aí qual é a rede social aí da PA, Móveis Planejados, para as pessoas. O Alessandro, fala o comercial, é o Alessandro. Para as pessoas aí agradecerem, muito obrigado mesmo. Não, somos nós que agradecemos aí, como já disse, a confiança em vocês é total mesmo. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelas pancadinhas aí. E a gente está aprendendo, vai ficar bom. Daqui a pouco nós já estamos bem estruturados aí. Aquele 5 vai chegar no 9, né? Sim. Nossa rede social é @PA Móveis Planejados. Segue a gente lá, que tem bastante coisas legais lá para vocês. Pode me ajudar em qualquer lugar. Na minha casa, meu escritório. Sim, qualquer ambiente. Fazemos casa completa, fazemos corporativo, fazemos comercial. Inclusive a estrutura foi Exatamente. a PA que fez, ela é linda. Logo, logo vai estar aí na nossa rede. Vocês vão acompanhar lá que vocês vão ver. Ficou um show mesmo. Ficou legal. Ficou muito bom. E antes que eu me esqueça, que eu falei para as pessoas que conversaram com a gente, se eu não falar, eu vou levar. Eu não levei um cutucão, mas eu vou receber um depois ficar bravo. Gente, o nosso Instagram também é @estrutura, né, Gi? Mande um direct lá. @estrutura consult. @estrutura consult. Olha eu, gente. Né? Sexta-feira. Manda um direct lá, vamos conversar vamos e tudo mais, vamos bater um papo. Pessoal, estruturados, meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês, pela conexão, por estar aqui construindo esse conhecimento, que eu tenho certeza que com essas histórias, com os insights que a gente tira daqui, isso contribui demais para o nosso crescimento e evolução. Então, parabéns por estar aqui, buscando se desenvolver, buscando aprimorar o teu conhecimento, e aguarde que mês que vem nós estamos juntos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.